Fala galera, tudo beleza? No primeiro vídeo aqui do canal, nós trouxemos uma análise se nós estávamos prontos ou não para voltar às aulas aqui no país. Chegamos à conclusão que o ideal para voltar em segurança seria testar em massa todos os professores e alunos, o que a gente sabe que não é possível. Só que se a gente for parar para pensar, com balada, estádio de futebol, parques e outros eventos que geram aglomeração com data marcada para voltar, não seriam a volta às aulas que causaria problemas aqui no Brasil. Então, no vídeo de hoje, nós trouxemos alguns exemplos de países que retornaram às aulas com poucos dias. Roda a vinheta! Então, começando nossa lista de países que voltaram às aulas logo depois que começou a pandemia, falaremos da Alemanha. Pois é, os alemães lidaram excepcionalmente bem com essa volta às aulas e deram autonomia para que os estados decidissem como seriam os protocolos de segurança. Lá, o distanciamento social e as máscaras são obrigatórias, mas não a todo momento. Dentro das salas de aula, elas não são obrigatórias. Isso porque os alemães acreditam que você ficar com aquela máscara o tempo todo no rosto atrapalha o estudo das crianças. Isso porque diminui a oxigenação. Faz sentido? A maior parte dos virologistas discorda da estratégia, mas vem dando certo por lá. Sendo assim, a estratégia adotada foi manter as salas de aulas bem ventiladas e limitar ao máximo possível o contato de umas turmas com as outras, tornando assim a doença mais fácil de ser detectada caso alguém se infecte. Ponto para os alemães. Em seguida temos a Tailândia, um dos primeiros países a lidar com a pandemia, reabriu suas escolas em julho e lá o uso de máscaras é obrigatório juntamente com escudos faciais. É isso mesmo, mostra aí. Além disso, os alunos têm a sua temperatura medida por um software de reconhecimento facial que envia as informações para os pais imediatamente. É bom ter tecnologia, né? Nosso terceiro país é a Índia. Lá demorou um pouquinho mais para voltar às aulas. Eles voltaram agora no começo de setembro e nos primeiros 15 dias só os alunos de ensino médio voltaram. Lá eles adotaram uma estratégia um pouquinho diferente, um estilo de revezamento, onde os alunos assistem de 2 a 3 horas de aula por dia. A primeira turma inicia das 8 da manhã e vai até às 11, depois há um intervalo de 1 hora para a higienização da escola e a segunda turma entra de meio-dia até às 3 da tarde. A recomendação do governo lá é que as escolas operem com no máximo 33% da sua capacidade máxima. Ainda assim, a gente está tratando de um país com 1,3 bilhão de pessoas. Ou seja, lá rolou muita criatividade. E uma das soluções encontradas por eles foi gravar as aulas e disponibilizá-las ao ar livre. Ou seja, os alunos ficam ao ar livre no pátio e as aulas vão sendo tocadas através de alto-falantes espalhados pela escola. Interessante, né? Mudando nosso foco novamente, nós temos a Dinamarca. O país escandinavo foi o primeiro do Ocidente a reabrir as escolas no dia 15 de abril. Lá os pais não ficaram muito contentes com essa decisão não. Rapidamente, 40 mil pais juntaram-se ao grupo My Child Will Not Be a Guinea Pig for COVID-19. Ficou horrível esse inglês, né? Mas tá bom, é assim mesmo. Ou numa tradução livre, meu filho não será um porquinho da Índia para o Covid-19. Mesmo com a desaprovação de parte dos pais, lá na Dinamarca o governo tomou uma decisão interessante. Reduziu o tamanho das turmas para em média 12 alunos. Assim ficava mais fácil de monitorar esses alunos e verificar com quem eles tiveram contato. Assim, no caso de alguém se contaminar, as outras pessoas seriam facilmente identificadas e rapidamente eles conseguiriam resolver o problema. Esse sistema ganhou o nome de Protective Bubbles, que conta com uma série de medidas feitas basicamente para manter as crianças em grupos pequenos e evitar ao máximo possível o contato entre esses grupos. Para vocês terem ideia, esses grupos de crianças chegam na escola em horários diferentes, almoçam cada grupo em um local específico, brincam em um local específico só para aquele grupo e, além disso, tem aulas com apenas um professor. Assim, esses grupos ficam extremamente restritos entre eles. Já o país vizinho, a Suécia, foi na contramão de todo mundo. Lá as escolas nem fecharam. Sério, as escolas não fecharam, nada, continuou normal. Porque eles acreditam que como o vírus é
pouco contagioso nas crianças e tem uma baixa letalidade, eles resolveram não tomar medida nenhuma. Segue o baile. Isso é o que eu chamo de confiança, hein? Sabe qual foi o resultado disso aí? Já no mês de agosto, eles estavam com a doença controlada, com um total de 7.000 novos casos e com apenas 47 óbitos, ou seja, uma letalidade abaixo de 1%. Aí tem gente que chegou até aqui e está falando, mas você citou exemplo da Europa, da Ásia e aqui na América do Sul. Pois bem, vamos falar dos nossos hermanos, os uruguaios. Lá, o governo apelou para a responsabilidade da população, ou seja, não houve isolamento social obrigatório e as únicas coisas que pararam no país foram as escolas, e isso por menos de 90 dias. Depois eles voltaram com algumas normas de segurança e mesmo assim tudo sob controle. O primeiro país da América Latina a reabrir as escolas fez isso de forma gradativa, começando com as escolas rurais no dia 22 de abril. Conforme as escolas iam abrindo, foi se dando uma atenção especial para as cidades que fazem fronteira com o Brasil. Por que será, né? E para finalizar, vamos falar da China. Pois é, o país onde o vírus começou a se disseminar voltou às aulas no dia 27 de abril. Pois é, voltaram bem cedo às aulas. Lá as crianças têm uma rotina bem rígida. Assim que elas acordam, têm a sua temperatura medida. Quando elas vão à escola, elas entram em fila indiana, mantendo-se a distância de 1 metro entre elas. E após entrarem em sala de aula, sentam-se em carteiras que também estão distantes de 1 metro uma da outra. Cara, uma parada muito legal que eu vi lá é que eles têm tipo um WeChat, que é como se fosse um WhatsApp chinês, onde os pais medem a temperatura da criança pela manhã e já enviam essa informação pelo aplicativo para a escola, antes mesmo da criança ir para a escola. Da hora, né? Inicialmente, os alunos tinham que usar máscara, mas essa medida deixou de valer desde o dia 31 de maio. O que continua valendo é que os alunos têm que lavar as mãos frequentemente e têm que estar utilizando o álcool em gel. Outra medida que continua sendo adotada é que lá eles continuam lavando as escolas de forma bem pesada, utilizando alvejante diluído. Além disso, todas as lanchonetes das escolas foram fechadas e os alunos têm que trazer o seu alimento de casa. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Opção E e vale lembrar que esses são apenas alguns exemplos de protocolos e modelos de volta às aulas ao redor do mundo e que poderiam servir de inspiração para que a gente pudesse voltar às aulas também aqui no Brasil, já que são aí mais de 6 meses de aulas paralisadas. Quer contribuir com esse debate? Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.